orando às 3 horas de madrugada por 30 dias. E hoje são 4h11. 4h11, já orei, eu oro por 30 minutos. Então, é isso. São 4h11, hoje é o dia 20 de fevereiro de 2026. Faltam apenas 5 dias para eu terminar esse desafio grandioso que né? É um desafio bem difícil, mas muito próspero, porque ele consegue te transformar de uma forma incrível, assim. Mas é uma transformação mais a longo prazo do que a curto. Quando você está no desafio, você não vê muito assim, mas quando você sai dele, quando você começa a quando você sai dele, quando as coisas vêm acontecendo, quando os dias começam a surgir depois dele, muita coisa muda, muita coisa mesmo. Você percebe que o quão poderoso foi você se desafiar dessa forma. Bom, hoje a chave que eu quero te entregar é a seguinte. Não ignore o que Deus está te mostrando. Não ignore o que você está vendo. Não ignore isso. O que sabe, aquelas coisas que Deus te mostra, aqueles desejos, aqueles sonhos, aquelas ideias que Ele vem te mostrando, não é para você ignorar. Quanto maior for, maior de Deus será. Você até diz, nossa, isso é impossível para mim, para o lugar onde eu estou. Não é. Se Deus te mostrou, você pode sim conquistar as coisas com Ele. Ele pode te fazer você viver aquilo. Então não ignore aquilo. Tem muita gente que tem sonhos, por exemplo, de abrir empresas, tem sonhos, por exemplo, de ter uma família feliz, um marido que seja um marido amoroso, diferente do marido que o mundo tanto bombardeia, ou diferente, sei lá, diferente em termos de hábitos, sabe, aquele amor diferente do que o mundo tem mostrado muito. E tem muitas pessoas que têm esses tipos de sonhos, sabe, uma casa, sabe, aquela casa que você tanto vê, que você tanto sonha, aquele ministério que você tanto vê, que tanto deseja. Às vezes você vê pessoas pregando, você diz, nossa, eu queria tanto fazer isso. Às vezes você vê pessoas ajudando os outros, você diz, nossa, eu queria tanto fazer isso. Você tem sonhos, você tem ideias, você tem desejos, você tem um pedaço de Deus em ti. E é normal que você veja as coisas que Deus quer que você conquiste. Mas o que você não pode fazer é rejeitar isso. Isso não veio em vão. Deus jamais mostraria algo ao seu filho que não tivesse a intenção de dar. Inclusive, tem coisas que você está vendo que foram coisas que Ele escreveu para ti. Deus escreveu os nossos dias quando a gente estava na barriga das nossas mães. Tem coisas que Ele quer que você viva assim, porque Ele escreveu. Então, talvez essas visões que você está tendo, esses desejos, esses sonhos, são apenas um pedaço da história que Deus escreveu para ti. Não ignore isso. Isso pode se tornar realidade. Se você buscá-lo, Ele irá te ajudar a encontrar isso. Às vezes Ele está te mostrando o destino, mas o caminho é Ele quem vai te mostrar, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Você está vendo a casa e está se perguntando como. Não é o como. O como está com Deus. O como não está solitário. O como é Deus. Busque a Ele cada vez mais, para que além do destino, Ele te mostre o caminho para isso. Não foque no como. Foque em buscar em Deus. Porque o mesmo que te mostrou é digno para te levar até lá. Então, isso que eu quero dizer, não ignore o que você está vendo, não ignore o que Deus está te mostrando. Mas tome cuidado, porque às vezes você está vendo coisas dos outros, está vendo o carro dos outros, está vendo a família dos outros. Isso eu não sei e nem posso garantir se você irá ou não conquistar. Mas aquilo que Deus está te mostrando, eu te garanto, é teu. E você pode sim conquistar.
as coisas dos outros, as coisas que você está vendo dos outros, as empresas que você está vendo dos outros, eu não posso te garantir que Ele irá te dar. Mas as coisas que Ele está te mostrando, as ideias que Ele está te permitindo ter, os sonhos que Ele está permitindo que você tenha, as visões que Ele está permitindo que você veja, os desejos bons que vêm dEle, que Ele está permitindo que você queira, é Ele. E Ele pode sim te ajudar. Você tem um pedaço de Deus em ti. Não ignore isso. Não ache que é impossível. Ele jamais daria algo a um filho que esse filho não pudesse conquistar. O que Deus está te mostrando é teu. O que você está vendo com os outros, os sonhos dos outros, as bolsas dos outros, os carros dos outros, os maridos dos outros, eu não sei. Mas aquela família feliz que você está vendo, aquelas empresas que você está criando, aquelas pessoas que você está ajudando, que você tem sede de ajudar, aquele ministério que você tanto quer criar, eu te garanto, é Deus. E Ele vai te ajudar a conquistar isso quando você entender e buscá-lo. Parar de ficar na zona de conforto, parar de achar que não pode. Quando você perceber isso e buscar a Deus de verdade, você irá encontrar esse sonho. É dele. Confie nele. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Jejue mais. Tenha mais sede dele. E você verá que o como desaparecerá. Mas a trajetória você viverá. Você vai perceber que a pessoa de ontem, a pessoa que você foi ontem, não será mais a pessoa que você é hoje. As transformações virão e cada vez mais você se aproximará desse sonho, desses desejos e dessas ideias que você tem. Não desvalorize as ideias que você tem. Por mais que elas sejam maiores que você no momento, não desvalorize. Não desvalorize. Imagine José desvalorizando o fato dele poder ser governador. Ele era escravo. Ele esteve numa cova. Ele foi traído pelos irmãos. Ele foi prisioneiro. Mas mesmo assim, ele acreditou em Deus. Então não desvalorize as tuas visões, pois elas podem sim tornar-se realidade. E é Deus que está te mostrando. Você vai ser governador. Os teus feixes serão maiores. Você vai ser governador, não importa as circunstâncias. O que Deus escreveu está escrito. E Ele pode sim tornar verdade aquilo na tua vida se você o permitir isso. Se você o permitir isso. Se você não desistir. José conseguiu. Ele tinha aquela visão de ser governador. E talvez você tenha uma outra visão. Talvez você também tenha uma grande visão. Não desvalorize ela. Não desvalorize ela.